Fala moçada, na paz, dando continuidade aí à nossa aula sobre a formação do Estado moderno, o poder, a política, a cidadania, o uso do poder, né, no meio da sociedade, no meio do Estado. Vai ser uma sequência de algumas aulas e essa é a aula número 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a burocratização estatal. Né? O Max Weber, um grande sociólogo alemão do início do século XX, ele desenvolveu uma visão muito rica e clara de como deveria ser essa burocracia moderna. Então vamos analisar um pouquinho a visão do Max Weber, obviamente uma análise bastante sucinta, bastante sintética, né? É importante que você leia a obra para entender um pouco mais, né? Bom, aqui uma citação direta, que eu fiz uma citação direta e fecha aspas, né? Na verdade, eu peguei trechos da fala do livro dele, né? A Economia do Capital. Então vamos lá. A burocracia, como descrita, torna-se inevitável nas sociedades modernas e laicas, sendo resultado do distanciamento dos valores religiosos, a perda de uma doutrina que sustenta a crença do indivíduo, dando significado para a sua existência, e sua substituição por uma visão científica e racional joga um homem em situação de perda de referencial, não tendo certeza em que se sustentar, havendo, portanto, um desencantamento de mundo. Bom, nessa visão, nessa citação direta do Weber, nós podemos entender que o homem racional, o homem burocrático, ele tem que perder os seus valores religiosos, seus valores familiares, porque precisa ter uma imparcialidade, uma impessoalidade dentro do serviço público. E essa impessoalidade causa um desencantamento de mundo. Vamos entender o Estado segundo a visão do Weber. Para cumprir esse papel, a burocracia deve seguir uma normatização de procedimentos, que é para garantir um bom funcionamento dos seus quadros. Vamos entender um pouquinho dessas normatizações. A primeira é uma organização e estrutura hierárquica, ou seja, piramidal. Tem que ser sempre alguém que manda, um chefe, um gerente, não sei, o chefe do executivo, do legislativo, do judiciário, né? E aqueles que obedecem, os pontas de flecha, né? A separação entre a esfera pessoal e a esfera profissional. O bom funcionário público, ele tem que se despir dos seus valores pessoais, ele precisa seguir um conjunto de regras, ele não pode levar os problemas pessoais para dentro do meio profissional. Normas e condutas rígidas e regras escritas bem claras. A ideia é garantir o bom funcionamento, uma boa organização do corpo burocrático. A ideia é que o funcionário público ele siga essas regras, siga um conjunto de ética, um conjunto de moral que é pré-estabelecido pela instituição em que ele está inserido. Mas é bom sempre lembrar, o próprio Weber ele cita isso em suas obras, que o excesso de burocracia pode dificultar a agilidade de certas decisões e condutas por parte do Estado. Pessoal, por aqui nós vamos terminando, né? Daqui a pouco nós vamos, já viram um spoiler aí da próxima aula, né? Que é os limites do aparelho burocrático. Essa aula foi bem curtinha, nós já estudamos bastante sobre as ideias do Weber. Mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre o patrimonialismo, que é algo que foi bastante estudado e debatido por ele. E os autores weberianos aqui no Brasil vêm trabalhando muito sobre essa ideia do patrimonialismo, né? Que é a não diferenciação do público do privado, que é você tratar com um jeitinho os amigos, você tratar os parentes, passar à frente, flexibilizar a burocracia e assim por diante. Então coisas que não fazem parte, não deveriam fazer parte do serviço público, né? Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Valeu, gente, fique com Deus e até a próxima.